Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Estou aqui de volta hoje trazendo para vocês, mais esse nosso novo produto, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para pastagens e forrageiras em geral, tá? E esta videoaula está sendo gravada hoje, 25 de novembro de 2022, agora à noite às 20h44, e ela veio no momento oportuno. Acabei de terminar essa planilha e por acaso um amigo me ligou pedindo um suporte para determinar a necessidade de alguns fertilizantes para recuperação ou formação de pastagem. Nesse caso aqui não é mais nem recuperação, vai ser formação toda novamente, beleza? Então vamos lá conhecer a situação da área que o amigo me apresentou e a nossa planilha. Bom pessoal, essa é a área que esse amigo me apresentou. Bom pessoal, essa é a imagem da área que esse amigo me apresentou, como vocês podem ver. Trata-se de uma área de pastagem realmente muito degradada. Vou mostrar para vocês aqui outra foto. E esta é o ponto de visão de outra parte da área. Como vocês podem ver, está realmente muito degradado, tanto pelo pastejo excessivo, alta extração de nutrientes na forma de forrageiras, e também por uma intensa erosão superficial laminar. Como vocês podem ver aqui, um caminho corrido aqui pelas águas, olha. Então nós temos essa situação, apesar de não ser uma área um terreno muito acidentado, mas ele deve ter um declivezinho e ao longo dos anos, houve aí essa intensa erosão superficial laminar. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Bom gente, como vocês já conhecem a planilha padrão, dos nossos produtos, o padrão de nossas planilhas, eu trago para vocês aqui essa. Só que como vocês sabem, para a maioria das culturas, eu já deixo fixo aqui a saturação de bases de cada cultura. Só que nesse caso, como se trata de forragicultura, e as forrageiras em geral, pastagens, nós temos que dividir ela em três diferentes grupos. Nós temos um grupo 1 em três diferentes grupos, dependendo da saturação de base exigida pela cultura e dependendo também da exigência de nutrientes no solo. Então vamos lá. No grupo 1 estão as capineiras de Napier, elefante, capiaçu, etc., leucena, Guatemala, alfafa, cana, cuja saturação de base desejada pela cultura no solo é de 70%, tá? Vamos lá, grupo 2, nós temos colonião, cochicross, estrela, tifton e búfalo, cuja saturação de base pode ficar em torno de 60% a 70%, beleza? E nós temos o grupo 3, que são geralmente as braquiárias umidícola, brisanta, andropogon, hematria, mombasa e Tanzânia. Também capim Tanzânia, que são os coloniões, etc. Que a saturação de base fica aí na casa dos 50% a 60%. 50% pode trabalhar aí, beleza? Então vamos lá, vamos verificar agora nosso boletim de análise de solo. Esse é o boletim de análise de solo enviado por nosso colega lá. Bom, a área foi dividida em três situações, em três partes, em três glebas, A1, A2 e mata, tá? A área 1, tá? O pH dela na camada de 0 a 20 está em 3,8 e de 20 a 40 em 3,6. A área 2, na camada de 0 a 20, está em 3,6 e na camada de 20 a 40 em 3,56. E a área 3, área 3 não, a mata, na camada de 0 a 20 está em 3,7 e de 20 a 40, 3,67. Beleza? Vocês podem ver sempre pHs abaixo de 4. Só que neste caso, o boletim de análise de solo está informando o pH dessa área, desse solo, tá? Em cloreto de cálcio, beleza? O pH em cloreto de cálcio. Eita! Bom, como é que eu vou definir agora? Como é que eu vou fazer a leitura desse pH? Já que uma vez nós estamos acostumados a trabalhar com pH em água.
Buscando essa literatura aqui, vou fazer logo essa sugestão. Sugiro que vocês vejam, tá, essa literatura adubação de pastagens, tá? Que é aqui de Patrícia Menezes Santos, pesquisadora da Embrapa, certo? E aqui nós temos a interpretação para o pH em ácido em cloreto de cálcio, cuja definição pH foi determinada utilizando o cloreto de cálcio. E aqui diz o seguinte, que até 4,3 a acidez é muito alta. No nosso caso, os pHs estão aí abaixo de 4. Então podemos concluir que a acidez nesse solo da gente é muito alta. Beleza? Vamos lá, voltando. Mas assim, isso pouco vai importar para a gente definir, né, a nossa necessidade de calagem, tá? Lembrando bem que eu vou trabalhar de fato com esses dados aqui, ó, para definir a calagem. A saturação de base, tá? Do solo em percentual, saturação de base, V1 em percentual. A CTC do solo em centimol/C por decímetro cúbico, que nesse caso aqui está representado pela letra T maiúsculo. Em alguns boletins vem com a sigla CTC mesmo, tudo maiúsculo, que quer dizer capacidade de troca catiônica. Aqui está em milimol/C por decímetro cúbico, ou seja, 55,4. No caso a planilha, ela está determinada para trabalhar em centimol/C por decímetro cúbico. Para eu converter milimol/C por decímetro cúbico, eu vou ter que, para centimol/C por decímetro cúbico, eu vou ter que dividir por 10. Então, 55,4 dividido por 10, 55,4 milimol/C por decímetro cúbico dividido por 10 é igual a 5,54 centimol/C por decímetro cúbico. Então, coloco aqui, olha, 5,54. Beleza? Saturação de bases. Como eu vou trabalhar com braquiária, provavelmente lá vai ser brisante, Mg4 ou Mg5, a saturação de base desejada é de 50%. Coloca aqui, ó, 50, tá? Saturação da camada superficial em percentual. No caso aqui, saturação área 1, 0 a 20. Vou trabalhar nessa linha aqui, saturação de base 16,2. Nossa, muito ruim. Então eu venho aqui, ó, 16,2. Beleza? PRNT do calcário. Olha só, antes de definir a necessidade de calagem, eu preciso identificar um fornecedor desse calcário, tá? Verificando esse fornecedor de calcário, eu preciso verificar qual o PRNT do calcário dele. E ele com certeza vai me enviar um boletim de análise que vai me dizer qual o PRNT do calcário dele. Nesse caso, vamos supor que o fornecedor me enviou o boletim e o calcário dele está em 80% de PRNT. Coloca aqui 80. Profundidade de incorporação em centímetros. Olha só, dica interessante. Antes de vocês fazerem a coleta de análise de solo, vocês precisam decidir qual tipo de implemento que vocês vão utilizar para fazer a incorporação do calcário, tá? Então veja bem a situação. Se eu for utilizar o arado para fazer a incorporação do calcário e a grade, né, aração seguida de gradagem, eu tenho que verificar qual a profundidade que o arado vai revolver o solo, ou seja, a profundidade que ele vai incorporar. Suponhamos então, certo, que você fez o teste de campo com o trator e o arado e você verificou que a incorporação vai ser realizado, o arado consegue revirar o solo aí numa camada de até 30 centímetros, ou seja, uma camada de 30 centímetros de solo. Então, no momento de coletar a amostra de solo, eu vou precisar coletar essa amostra, tá? Em camadas de 0 a 30 e de 30 a 60, beleza? Uma vez que eu vou fazer a incorporação nesse limite de camada, beleza? Mas vamos supor, se você vai fazer somente gradagem e você verificou que a grade incorpora o calcário numa camada de até 20 centímetros, então sua amostra de solo tem que ser coletada na camada de 0 a 20 e de 20 a 40. Tudo bem? Eu sugiro que vocês assistam nossa videoaula que vai estar aqui no canto superior, né? Um cardzinho vai estar aqui no canto superior, que é a nossa aula de coleta de amostra de solo para análise, para vocês entenderem direitinho.
Mas Adão, por que isso? Simples, veja bem. Você coleta amostra de solo numa camada de 0 a 20 centímetros. E aqui você vai colocar, ó, 20 centímetros. Tá? Aqui foi informado a necessidade de calcário de 2,34 toneladas por hectare, ou 234 gramas por metro quadrado. Então isso quer dizer o quê? Simples. Isso quer dizer que eu vou precisar aplicar, tá, 2,34 toneladas de calcário na camada de 0 a 20 centímetros. Mas vamos supor que você utilizou o arado para incorporar, e o arado acabou incorporando o calcário numa camada de 30 centímetros. Então o que acontece? A planilha calculou aqui a quantidade de calcário para reagir com 2.000 metros cúbicos de solo, que é o volume de solo que está aí numa camada de 0 a 20 centímetros em uma área de 1 hectare. Beleza? Mas se você utilizou o arado para incorporar e ele incorporou num volume de solo de 0 a 30 centímetros, então você incorporando a quantidade de calcário para 2.000 metros cúbicos, você utilizou uma quantidade de calcário para 2.000 metros cúbicos, incorporando, misturando com o volume de solo de 3.000 metros cúbicos. Então a eficiência da calagem vai ficar comprometida. Então tome só cuidado nessas situações, beleza? Resumindo, antes de coletar a amostra de solo, faça o teste de campo com o implemento que eu vou utilizar para incorporar o calcário. Verificado a camada que o implemento vai conseguir incorporar o calcário, aí eu coleto a amostra de solo nessas camadas. Ou seja, se o implemento incorporar até 30 centímetros, vou coletar a amostra de 0 a 30 e de 30 a 60 e, consequentemente, incorporar o calcário numa camada de 0 a 30. Beleza? Só essa dica, mas no nosso caso nós vamos utilizar a grade para fazer a incorporação. E no teste de campo eu descobri que a grade corta bem o solo aí numa camada de 0 a 20 centímetros. Então coloca aqui 20 centímetros. Quantidade de calcário em tonelada por hectare, 2,34 tonelada. Quantidade de calcário em grama por metro quadrado, 234 gramas por metro quadrado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Continuando então, certo? Vamos definir agora a nossa necessidade de gesso, tá? Então é o seguinte, o que eu vou utilizar como parâmetro, né, para verificar a necessidade de aplicar gesso ou não? Então é o seguinte, olha, vamos realizar a gessagem, tá? Quando a camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros de profundidade apresentar saturação por alumínio M maior que 20% ou acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, e ou quando a saturação por cálcio for menor que 40% ou menor que 0,5 centimol/C por decímetro cúbico. O alumínio aqui também saturação é acima de 40%. Bom, vamos verificar então como está o nosso alumínio, tá? Lembrando que esse boletim está em milimol/C por decímetro cúbico. Vamos verificar isso na camada de 20 a 40 centímetros. Alumínio, o alumínio na minha camada de 20 a 40 está em 6,4 milimol/C. Então eu divido por 10. 6,4 dividido por 10 é igual a 0,64 centimol/C. 0,64. Então é maior que 0,5. Cálcio. 1,4 milimol/C dividido por 10 é igual a 0,14, que é menor que 0,5. Então, como vocês podem ver, ó, como vocês podem ver, tanto o meu alumínio lá está acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, pois está em 0,64, e o meu cálcio está menor que 0,5 centimol/C, ou seja, está em 0,14, ou seja, menor que 0,5 centimol/C por decímetro cúbico. Nesse caso, há sim necessidade de gessagem. Pronto, para definir a quantidade de gesso, eu preciso colocar aqui, ó,
eu preciso verificar o teor de argila na camada subsuperficial em grama por quilo, tá? Então eu vou aqui, ó, A1, 20 a 40, teor de argila, tá aqui, ó, 43%, só que aqui está em percentual. E eu preciso desse dado em grama por quilo. Simples, basta eu multiplicar por 10. 43% vezes 10 é igual a 430 gramas por quilo. Coloca aqui 430. E aqui eu tenho, gente, a minha necessidade de gesso, tá? Em tonelada por hectare, ou seja, 3,23 tonelada por hectare ou 3.225 quilos por hectare. Pode levar aí. Gesso, grama por metro quadrado, 322 gramas por metro quadrado. Tudo bem? Então vamos lá, definir o gesso. Olha só, interessante, que eu sugiro para vocês. Quando o gesso, vocês vão aplicar da seguinte forma, ou seja, todo sistema que eu pretendo trabalhar, é interessante eu começar a pensar em recuperar essa área com um ano de antecedência. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui em novembro de 2022, tá? Novembro de 2022. Então é interessante que eu comece a preparar essa área agora para plantar o ano que vem, ou que eu me planeje com um ano de antecedência. Por quê? Porque eu vou aplicar o calcário, tá? Esse ano agora. Vou esperar passar 60 dias e a ocorrência de pelo menos umas 3 chuvas boas, tá? Se for irrigado, eu posso aplicar em qualquer época e irrigar e esperar 60 dias para o calcário reagir. E aí, o que acontece? Eu aplico o calcário, aplico metade da dose do calcário, né? Metade da dose recomendada, faço a gradagem ou a aração, dependendo da forma que vocês vão utilizar. E a outra metade aplico depois da primeira gradagem ou depois da aração e faço uma segunda gradagem, tá? Sempre o segundo corte da grade tem que ser no sentido contrário ao primeiro. E assim, depois de 60 dias, eu faço a aplicação de gesso. Lembrando que não há necessidade de incorporar o gesso, tá bom? Lembrando também o seguinte, não há necessidade de incorporar o gesso, e explico por quê. Porque o gesso ele tem uma característica de levar para a camada mais profunda os nutrientes da camada superficial. E o calcário, pelo contrário, ele segura, ele retém ali os nutrientes da camada superficial. Então você faz primeiro a calagem, tá? Para que esses nutrientes permaneçam ali na camada superficial, e depois que esse calcário reagir, vocês aplicam o gesso, que na hora que o gesso descer somente com a água da chuva ou da irrigação, ele não vai lixiviar os nutrientes da camada superficial, tá bom? Só esse detalhezinho aí, vocês prestem bastante atenção nesse manejo, beleza? Então vamos lá. Então eu sugiro que vocês façam isso com um ano de antecedência. Se você estiver esse ano pouco capitalizado, aplique metade das doses aí prevista. E depois de 6 meses, vocês fazem uma nova análise de solo, traz o resultado e verifica se somente com essas doses chegou no nível que vocês queriam de fertilidade para aquela cultura, né? Se os níveis chegaram perto do que aquela gramínea vai precisar. E aí vocês vão fazer no ano seguinte, né? Ali faltando 3 meses para o plantio, somente a complementação dessa quantidade de calcário e gesso, tá? Isso se vocês estiverem pouco capitalizados. Mas se vocês estiverem capitalizados, aí vocês podem fazer tudo no mesmo ano sem problema nenhum, certo? Então isso aí é só uma dica para quem está aí pouco capitalizado. Mas vamos lá. Continuando, tá? Adubação de formação, nitrogênio. Vamos agora verificar a nossa necessidade de nitrogênio. Eu estou trabalhando com culturas do grupo 3, gramíneas do grupo 3. E aqui diz o quê? Que na formação eu tenho que aplicar 60 kg de N por hectare. Aqui tem uma observação. A aplicação de N deve ser parcelada entre 2 a 4 vezes, dependendo da dose empregada.
Quando a pastagem estiver em formação, a primeira aplicação deve ser feita entre 30 e 60 dias após o plantio. Eu sugiro que vocês façam a aplicação 30 dias, 25 a 30 dias após o plantio, beleza? 30 dias após o plantio. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó, quantidade N, quilo por hectare, 60, tá? Gente, se vocês forem trabalhar com capineira, tipo Napier, se vocês forem trabalhar aí com capiaçu, com leucena e vocês vão fazer o plantio em linha, sugiro que vocês coloquem aqui o espaçamento entre roas. Mas se vocês forem trabalhar com pastagem geral, búfalo, tifto, como diz, com pastagens que vocês vão fazer a semeadura em área total, sem espaçamento definido entre linhas, então não precisa colocar aqui o espaçamento entre ruas, beleza? Bom, eu coloco espaçamento entre rua no caso, que aí eu vou definir, né, a quantidade de fertilizante em grama por metro linear. E aí o que acontece? Aí eu vou saber regular a minha adubadeira para jogar o fertilizante ali na beira da linha de cultivo, entendeu? Bem próximo à planta, beleza? Mas vamos lá, mas nesse caso eu coloquei 60 aqui. Bom, nitrogênio, se eu for utilizar ureia como fonte de N, eu vou ter que aplicar 136 kg de ureia por hectare, beleza? Se eu for utilizar o nitrato de cálcio, essa é a quantidade em quilo por hectare. E aqui a quantidade, como nitrato de cálcio contém cálcio, é a quantidade que eu estou jogando de cálcio em quilo por hectare, beleza? Se for sulfato de amônio, essa é a quantidade de enxofre que eu estou jogando em quilo por hectare. Presta atenção nisso, que mais adiante essa informação será importante. Bom, vamos lá. Eu estou jogando aqui ureia, então eu vou precisar aplicar 136 kg de ureia por hectare. Vamos lá. Fósforo, tá? Bom, aqui diz o seguinte, se o meu teor de fósforo no solo, tá, for menor que 5, eu tenho que aplicar 120 kg de P2O5 por hectare. 120 kg de P2O5 por hectare para gramíneas do grupo 1. Mas desculpa, eu estou trabalhando com gramíneas do grupo 3. Então eu tenho que trabalhar com 40. De 6 a 10 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, vou ter que jogar 20 kg de P2O5 por hectare. Se o meu nível de fósforo no solo estiver igual ou maior que 11, eu vou ter que jogar 10 kg de P2O5 por hectare. Vamos ver então como tá no meu boletim. Bom, o meu boletim informa o seguinte: camada de 0 a 20 a 1, tá aqui. Nível de fósforo. Opa, perdão, gente. Houve um probleminha aqui. Rapidinho aqui. Bom, pessoal, peço desculpa, aquele vídeo acabou entrando aí, mas vamos lá, continuando. Então vamos verificar o meu nível de fósforo, sistema Melich, tá? Miligrama por decímetro cúbico, está em 3,5. Vamos ver na planilha. Está aqui, ó, menor que 5. Se é menor que 5, e eu estou trabalhando com gramíneas do grupo 3, tá? Então, eu vou ter que aplicar aí 40 kg de P2O5 por hectare. Então eu coloco aqui, ó, 40, beleza? Se eu for utilizar o superfosfato simples como fonte de fósforo, vou ter que aplicar 250 kg por hectare. Lembrando que o super simples contém cálcio, automaticamente eu estou jogando 45, certo? 45 kg de cálcio por hectare. E também contém enxofre, automaticamente eu estou jogando 25 kg de enxofre por hectare. Então vou utilizar o super simples, tá aqui. Então por hectare 250 kg de super simples, tá? Vamos cá, quantidade de fonte de potássio. Como vocês viram, estou trabalhando com culturas do grupo 3, tá aqui. Opa. E aqui eu tenho a leitura do potássio tanto para miligrama por decímetro cúbico como para centimol C por decímetro cúbico. Vamos verificar o nosso boletim, tá? Meu boletim aqui
diz o seguinte, que o meu nível de potássio no solo é 1,7 mmol/C por decímetro cúbico. Se é 1,7 mmol/C por decímetro cúbico, eu vou ter que transformar em centimol/C por decímetro cúbico, então divido por 10. 1,7 dividido por 10 é igual a 0,17 centimol/C por decímetro cúbico. Então, aqui diz o quê? Que potássio menor que 10 centimol/C por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 40 kg de K2O por hectare. Mas, se for igual ou maior que 0,11 centimol/C por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 20 kg de K2O por hectare. Nesse caso, o meu está em 1,7 mmol/C dividido por 10, que é igual a 0,17 centimol/C. Então, nesse caso, 0,17 centimol/C é maior que 0,11. Então, tenho que aplicar para o grupo 3 20 kg de K2O por hectare. Então, coloca aqui, ó, 20, voltando. Opa, coloca aqui, ó, 20. Automaticamente, vamos supor então que eu vou utilizar como fonte de potássio o cloreto de potássio. Nesse caso, vou ter que aplicar 34 kg de cloreto de potássio por hectare. Beleza? 34 kg de cloreto de potássio. Se eu for utilizar o sulfato de potássio como fonte de K2O, prestar atenção na quantidade de enxofre que eu estou jogando. Beleza? E se for nitrato, prestar atenção na quantidade de N, que eu estou jogando em quilo por hectare para fazer as devidas reduções. Beleza? Bom, vamos lá. Enxofre. Enxofre, aqui diz o seguinte, que eu tenho que aplicar 30 kg por hectare. Em caso de... como diz o caso, em caso 30 kg por hectare, não, aqui informa já a quantidade de enxofre que eu tenho que aplicar. Pessoal, é o seguinte, para o enxofre, considerando essas fontes aqui, eu vou verificar, tá, se há de fato necessidade de aplicação ou não de enxofre. Eu vou verificar o meu nível de enxofre como está no meu solo, tá? Então vamos verificar o seguinte, ó, no nosso boletim aqui, ó, enxofre, como está o meu enxofre. Vamos verificar aqui se tem essa informação. Enxofre, miligrama por decímetro cúbico, está em 8,8. Vamos verificar qual a classificação desse enxofre. Eu venho aqui, ó, compatibilidade, né? Indicação agronômica, interpretação agronômica, enxofre. Cadê? Cálcio, magnésio, soma de base. Tá aqui, ó, classe de interpretação, né, da disponibilidade para o enxofre, né, considerando o valor do fósforo remanescente. Bom, o meu fósforo remanescente, aqui nesse boletim, fósforo remanescente está em 35,2 miligramas por litro ou miligrama por decímetro cúbico, é a mesma coisa, tá? Tá aqui, ó, então se está em 32,5, está entre 31 e 44. O meu enxofre nessa condição, ele está igual ou menor que 6,4, tendo em vista que ele está em 8,8 miligramas por decímetro cúbico, perdão, 8,8. Se está em 8,8, está aqui, ó, nessa condição, certo? Está aqui, então ele está nessa faixa aqui, ó, está em 8,8, então ele está abaixo. Você pode verificar a situação do enxofre também, tá? Pelo teor de argila no solo. Vamos verificar aqui. Bom, fósforo remanescente. Oi pessoal, achei que eu tinha aqui a determinação do enxofre na outra planilha, outra forma de interpretação, mas não tenho não. Mas vamos lá. Então aqui, ó, aqui eu tenho meu fósforo remanescente, né? Está lá em
verificar aqui. Meu fósforo remanescente está aqui 35,2 mg por litro. E o meu enxofre, então está em 31,44, e o meu enxofre em 8,8, então está abaixo. Aqui diz que eu tenho que aplicar, geralmente nesses casos eu tenho que aplicar de 20 a 40 kg de enxofre por hectare, beleza? O que a planilha aqui já faz o cálculo da fonte que eu tenho que aplicar. Mas olha só, se eu tenho que aplicar de 20 a 40 kg de enxofre por hectare, e eu já estou usando como fonte de P2O5 o superfosfato simples, que já contém enxofre, e eu já estou jogando aqui, ó, 25 kg de enxofre por hectare. Se eu já estou jogando 25 kg de enxofre por hectare, eu tenho que aplicar de 20 a 40 kg, então já estou aplicando aqui uma quantidade suficiente para atender a minha necessidade. Então não preciso, nesse caso, tá, aplicar aqui essa fonte de enxofre. Beleza? Então vamos lá. Aqui está então o nosso cálculo de adubação para a formação de pastagem, beleza? Para vocês determinarem a necessidade de adubação de manutenção, vocês vão ter que proceder aqui nessa outra parte da planilha conforme orientado para a parte de formação, tudo bem? Gente, é o seguinte, tem uma coisinha para explicar para vocês. Para adubação com micronutrientes, aplicar 30 kg por hectare de FTE BR10 ou BR12, beleza? Mas para isso eu preciso verificar se os meus níveis de micronutrientes estão baixo, médio ou adequado. Então o que eu faço? Eu venho no boletim. Vamos ver como estão os meus micros, tá? Vamos lá no boletim. O boletim diz o seguinte, que o meu boro está em 0,4, cobre 1,3 mg por decímetro cúbico, cobre 1,3, ferro 245,4, manganês 17,9 e zinco 1,3. Aqui na planilha, nessa parte aqui, ó, de interpretação agronômica, eu tenho. Então o que acontece? Vamos lá, o boro. O meu boro lá está... O meu boro está em 0,4. Bom, meu boro entre 0,36 e 0,6 é médio. Eu não aplicaria aí, viu? Micronutriente não, tá bom. Vamos ver agora para o outro. Vamos ver o cobre, 1,3. O cobre... diz aqui, ó, entre 1,3 e 1,8 tá bom, não precisa. Vamos lá agora para o ferro, 245,4. Ferro acima de 45 mg, alto, não precisa então. Tá aqui, ó, ferro alto. Vamos ver como tá o próximo. Vamos lá, manganês 17,9. Manganês aqui, ó, 17,9. Manganês aqui diz o que? Que acima de 12, alto. Então não precisa. Zinco. Vamos para o meu zinco. 1,3. Aqui diz que se meu zinco tiver entre 1 e 1,5, no meu caso é 1,3, está nessa faixa aqui. Então está médio. Então é o seguinte, nesse caso... verifica-se que os níveis de micronutrientes estão entre médio e alto. Então, não há necessidade de aplicação de FTE, BR10 ou BR12. Beleza? Então é isso, gente. Olha só, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa planilha. Aqui também tem uma recomendaçãozinha para nitrogênio na manutenção. Seguir a mesma recomendação conforme orientado anteriormente para a adubação de formação. Pessoal, é o seguinte, essa é a nossa planilha, tá? Todos os dados dessa planilha aqui, para a produção e construção dessa planilha, tiveram, né, como fonte aí dos dados a circular técnica número 128, sugestão de calagem e adubação para culturas de interesse econômico do estado do Paraná. Beleza? Páginas 25 e 26 de Felipe Marum. Tá bom?
Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula tutorial, que foi feita aí para ajudar você, produtor e pecuarista, a definir a necessidade de nutrientes aí no seu solo, beleza? Ou na sua propriedade. Você, técnico e produtor rural, que quiser adquirir esse nosso produto, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 77 991891849. E você que é lojista e quer aí de repente, quando chega o seu cliente com um boletim de análise de solo, com as informações do que quer cultivar, e você quer ganhar tempo, quer melhorar a eficiência, quer melhorar, quer garantir que esse cliente seja fiel, quer fidelizar esse cliente, tem em sua mão todas as nossas planilhas. Com ela, em menos de 20 minutos, você vai conseguir definir a necessidade de corretivos e de fertilizantes para o cultivo, para o seu cliente. Também temos planilhas de balanceamento de dieta de bovinos de corte e bovino de leite, caprino, ovinocultura e aves de postura, além de também planilha de balanceamento de dieta para suinocultura caipira e suinocultura convencional, tanto utilizando ingredientes e insumos convencionais, como também insumos alternativos como folha de mandioca, farelo de mandioca, farelo da casca de mandioca e outros mais. Então sugiro, se você quer adquirir esse nosso produto, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 77 991891849, que teremos o maior prazer em atender você, porque além da planilha, você vai adquirir na nossa mão também a capacitação dos seus colaboradores para que ele possa atender seu cliente aí em menos de 20 minutos, determinando a necessidade de ingredientes para a dieta dos animais de seus clientes ou a necessidade de fertilizantes e corretivos para o plantio, para a lavoura de seus clientes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Estamos à disposição e até o nosso próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, abraço.